Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vinda, Nazaré. Obrigada. Boa noite quem está online também. Mais uma noite, né? Com os ensinamentos da Nazaré. Diferentes estados da alma na erreticidade. Você tem uma bela palestra, viu, Nazaré? Amém. Estamos todos ansiosos para te ouvir. Graças a Deus. Então vamos fechar os olhos. Agradecer essa equipe espiritual que aqui se encontra. E agradecer também a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais sobre o seu Evangelho. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro de todo o mal. Porque teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Com você, Nazaré. Boa noite, meus amores. Que Jesus Cristo, que está aqui representado pela equipe espiritual, possa nos envolver e trazer para o nosso espírito os fluidos que nos fortalece, que nos traz vitalidade e que nos ajude a permanecer nessa luta boa aqui no planeta Terra. E hoje nós escolhemos comentar com os nossos irmãos, tecer alguns comentários no intuito não de abordar esse tema na sua profundidade, mas de convidá-los a essa pesquisa, não é? Porque é muito necessário para nós pensar no nosso futuro. E pensar no nosso futuro é pensar na nossa condição de desencarnados, que é o primeiro estágio. Nós volveremos para o mundo espiritual, não é? E lá nós seremos reconhecidos, recebidos e estaremos nas atividades às quais nós nos afinizamos aqui mesmo no planeta Terra. É assim? Após um tempo, nós volveremos novamente no corpo carnal para novas experiências. Então, esse é o nosso futuro. Desencarno, preparo, estudo, volto, faço melhor aqui e novamente esse ciclo se repetirá inúmeras vezes até que nós cheguemos à condição de espíritos puros. Mas veja bem, diferentes estados da alma na reticidade. Espera aí. Então quer dizer que todo mundo não chega lá da mesma forma, não? Não vai ter uma boa recepção para todo mundo, não? Não? Tá. Então, isso aqui leva a gente a pensar que se tem diferentes estados da alma na erraticidade, significa que esses indivíduos, esses seres humanos, estiveram anteriormente encarnados, também em diversas frentes de trabalho, ou não, não é? Em diferentes condições de aprendizado, ou não, não é? E assim nós vamos chegar naquela fala que Jesus diz, né? A cada um segundo as suas obras. É aqui, viu, gente? É aqui que nós vamos começar a colheita. Veja bem que coisa extraordinária, não é? Então, vamos ver o que nós escolhemos? Olha só. São Luís deu uma mensagem em 1859, em Paris, onde ele fala dos diferentes estados da alma na erraticidade. E ele fala isso aqui, ó. Deve também se considerar que no estado de desencarnado
Isto é, no intervalo das existências corporais, porque ninguém vai ficar indefinidamente no mundo dos espíritos até que se torne um espírito puro. E nem assim. A gente reencarna em missão também, não é? A situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga e o grau do seu adiantamento. E como nós estamos em patamares evolutivos diferentes, até mesmo aqui, ó. Pega-se todos os que estão aqui nessa assembleia. Se for aferir, né, a nossa lista de aprendizado e de trabalho, nós, embora sejamos espíritas, tenhamos a mesma crença, os mesmos ideais, nós todos somos diferentes. E estamos em patamares diferentes. Aquilo que você tolera, eu não dou conta. Aquilo que eu aguento, você não dá. Não é assim? Eu sou ótima nisso, mas sou péssima naquilo. Você é excelente naquilo que eu não sou. Não vou bem. Então, é assim. Né? Então, assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso. Ditoso é feliz. O indivíduo vai ser mais ou menos feliz no mundo espiritual, será livre e esclarecido conforme está mais ou menos desmaterializado. Mas ele não está fora do corpo? E ele ainda pode ser materializado? Ele está fora do corpo, mas está aqui, está zanando alguém que está no corpo, influenciando alguém que está aqui para falar palavrão, para fazer coisa errada, para beber excessivamente, para comer, né, parecendo que é o último dia. Não é assim? Então, nós estamos extremamente apegados na matéria. Só para vocês terem noção, há espíritos que têm dificuldade de deixar os despojos lá na sepultura. É preciso de ajuda para isso. É necessária ajuda para que ele dê conta disso. Nenhum dos livros do Robson Pinheiro, eu não estou me lembrada qual agora, mas também isso nem faz muita diferença. O importante é lembrar o fato. Havia uma jovem de mais ou menos 20 anos, quase 20 anos por aí, e ela havia desencarnado e numa condição de revolta tão grande, de não aceitação da situação. Pensa bem, jovem, todo um futuro pela frente, e de repente, não é, vem a desencarnação, tolhendo ali os seus sonhos. Ela teve tanta dificuldade, mas tanta dificuldade, que havia 20 anos que ela estava em estado de desencarnado, não saía lá. Né? Então, foi necessário que a equipe espiritual atuasse junto a ela, né? Para que ela tivesse condições de sair daquela condição lá. Então, meus irmãos, em que pensas? Em que vibras? Quais os seus desejos? Em que nós nos envolvemos na maior parte do nosso tempo? Essas perguntinhas básicas aí vão nos levar a determinadas respostas que vão nos mostrar se nós estamos numa situação boa ou se nós não estamos numa situação boa. Né? Então vamos lá, vamos caminhar. Se você pegar um dos livros bases do Allan Kardec, que se chama Céu e Inferno, um livro bom de ler, né? Até a metade do livro, você tem todas as explicações sobre o Código Penal da vida futura, vai te explicar que não existe inferno, que não existe essas coisas que colocaram na nossa cabeça, e vai vir mostrando como a misericórdia divina age em favor de todas as criaturas filhas de Deus. E da metade do livro para frente, são relatos de desencarnados, desde aqueles de condição mediana,
daqueles espíritos que não estão tão complicados até aqueles mais complicados. Tem depoimentos deles lá, não é? Mostrando e falando como se encontraram, o que sentiram, os tormentos, o que os atormentava no além-túmulo. Né? Então, céu ou inferno está em toda parte. Toda parte. Né? Veja bem, um lugar onde tem guerra, que não tem água, não tem luz, não tem remédio, não tem nada, só bomba caindo na cabeça, destruição e perdas, aquele lugar, se você perguntar para aquela pessoa que está vivenciando ali, aquilo ali é um verdadeiro inferno, não é? E inferno é estado de alma, como o céu também. Quando João Evangelista foi exilado na ilha de Patmos, as pessoas iam para lá, forçadas a um trabalho escravo, né? E só tinha barulho das águas do oceano, aqueles pássaros que voavam ali para pescar no mar, e mais bem distante daquilo lá, trabalho pesado. Né? Ele se sentia num paraíso ali. Eu já sou diferente. Se me colocar num lugar que não tem gente, não tem onde eu conversar, eu piro. Eu piro. É? Que agonia, que angústia. É? Mas ele não. Ele estava lá tranquilo, se sujeitava ao trabalho, ajudava até aqueles que estavam com menos recursos e condições para que não fosse maltratado, se submetia a tudo. Né? Mas vivia em paz, porque, gente, ele estava tranquilo com a sua própria consciência. E quando nós estamos tranquilos com a nossa consciência, não tem nada que tire o nosso sossego, não tem nada que tire a nossa paz. Mas quando a gente pisa na bola também, a gente não consegue dormir. Vira para aqui, vira para ali, joga os pés para lá, a mão para trás e vira a cabeça e rodopia na cama e não consigo dormir. O sono até vem, mas você não consegue dormir. O que está incomodando? Tem alguma coisa incomodando. Ah, é algum desencarnado. Não bota a culpa nos outros, não. Entendeu? O quê? Desencarnado nenhum vai nos assediar se nós não estivermos oferecendo campo mental para eles. Se aqui por dentro está resolvido, eles não vão nos perturbar, não. Então, veja bem, a duração e a natureza das penas futuras vai depender da gravidade da falta. Né? Gravidade da falta. Uma coisa é alguém entrar lá no quintal do vizinho, roubar uma cana para o filho chupar porque está com fome. Outra coisa é alguém que manda um míssil e explode todo mundo. Tem diferença, não é? A gravidade da falta incomoda imensamente e ocasiona uma dor profunda na alma daquela pessoa, né? Quando ele cai no conhecimento, que ele reconhece a sua falta, aí dói mais ainda, né? Porque às vezes o indivíduo sente a dor que ele está sendo punido por alguma coisa que ele praticou, mas ele não tem noção, ele não está maduro ainda. Ele não aceita que ele é o culpado. Ele acha aquilo natural, não é? Agora, quando ele toma conhecimento, aí sim, parece que essa dor aperta mais, não é? As circunstâncias, quais foram as circunstâncias que envolveram aquelas pessoas envolvidas naquela trama, naquele drama, para que se chegasse àquela situação, daquele delito, daquele crime, daquela atitude que não foi boa. Então, há uma série de fatos que acontecem que levam as pessoas a ter determinadas atitudes, mas nenhuma explica, mas nenhuma vai abonar qualquer um de nós das faltas, porque por pior que seja a situação que qualquer um de nós estamos passando, nós temos escolha.
podemos ou não cometer o mal. Podemos calar diante do equivocado. Podemos sair. Nós podemos muitas coisas, a não ser partir para as vias de fato, né, gente? Permanência no mal. Aqui é que está. O cidadão que acha que tem o direito, o cidadão que acha que não tem culpa, que os outros é que são culpados por ele ter agido daquela forma, não é? Então, ele não tem nada que se penitenciar. Imagine, ele vai levar um tempo enorme ainda, achando que o mal que ele cometeu está tudo dentro dos conformes, né? E o arrependimento vai ser tardio, no caso que a gente está falando aqui. Depois que ele se reconhece em falta, que ele se arrepende, ele passa pela expiação, primeiro o arrependimento, depois a expiação e depois ele tem que ir para a reparação. São essas 3 fases que a gente enfrenta aí, né? E eu faço uma pergunta para vocês. Nós podemos aqui mesmo, enquanto estamos encarnados no momento atual, pesar os nossos pesares, olhar para dentro, reconhecer as nossas culpas e já começar a fazer esse trabalho conosco mesmo, aqui ainda encarnados? Ou a gente vai precisar de desencarnar primeiro? Não. E qual que é a proposta do Espiritismo? É trazer essa lucidez, essa consciência para a gente, né? Nos oferecer as condições para a gente se olhar, rever as suas faltas, pesar a gente mesmo, pesar aquilo ali, né? E deixar o que não interessa para lá e trabalhar naquilo que tem interesse agora, para o momento, para nós e para as outras pessoas também. E olha, não está muito fácil, não. Está muito fácil ser bom, não. Pelo menos tentar ser bom, não está fácil. Não está fácil. Aí, ontem nós estamos numa situação lá familiar e eu já logo penso em muitas situações que posso fazer para poder ajudar. Aí eu recebi uns 3 da minha família bem próximos, assim, que, não é do jeito que você está pensando, não. Você está enganada. Você não se mete nisso. Não assume isso. Aí o outro vai lá no Zap, uma carta desse tamanho. Aí o outro passa um áudio. Falei, Joaquim, o que é isso? Eu vi claramente aquela situação do indivíduo que devia um monte para o Senhor lá, a passar do Cristo. Prendeu a família dele, mulher, esposa, tudo. Ai, pelo amor de Deus, eu não tenho condição, não faz isso, tudo. Então, vou te perdoar a dívida. Perdoou a hora que ele saiu lá de fora, ele encontrou um que devia uma merrequinha para ele. É assim? Aí, eu lembrei disso. E eu falei assim, gente, eu dei uma descida do monte, como o Paulo Sérgio fala na palestra dele lá. Eu dei uma descida do monte, fiquei com aquela tristeza, com aquela ansiedade. Eu falei, gente, como que as pessoas encontram dificuldade em ajudar e fazer o bem e fazem tudo para poder tirar a ideia de estar ajudando alguma situação. Mas aí levantaram uma certa questão. E daí? Eu não estou nem aí se esse, o A ou B não está fazendo. Se o Y e o Z têm condição e não quero saber. Não foi assim que meu pai me ensinou. Eu aprendi na doutrina de outra forma. Né? Então, tá difícil.
Tá difícil. Agora, nós temos que ficar dando satisfação e querendo agradar todo mundo? Não. Vamos desagradar esse povo. Né? Nós precisamos de fazer aquilo que a consciência recomenda. Aí eu lembro da Glória Maria, dando uma entrevista, certa feita. Eu não me importo com o que os outros falam de mim, pensam de mim. Eu visto a roupa que eu quero, eu ponho o cabelo do jeito que eu quero. Por quê? Ninguém vive minha vida, ninguém paga as minhas contas. A hora que eu morrer, ninguém vai estar lá no caixão no meu lugar. Entendeu? Então, assim, gente, nós precisamos de ter posição na vida. Estamos com Jesus, vamos assumir Jesus. E assumir Jesus é assumir essas broncas aí, né? Sem criar contenda, sem criar briga, discussão e inimizade. Que isso aí faz adoecer a emoção. Mas a gente precisa de ter posição definida. Se a gente está com Jesus, ele é a referência. Para saber se está certo, é só comparar com o que Jesus fazia. Olha o que o Kardec fala naquele livrinho fininho, o que é o Espiritismo. Né? A morte é apenas a destruição do envoltório corporal. Todo mundo sabe disso, né? Você não vai morrer não, bichinho. Tá? Alguns vão ter um apagãozinho. Vão começar, assim, demorar um pouquinho. Gente, onde que eu tô? O que está acontecendo? É? Mas a maioria de nós já vai chegar com um olho desse tamanho, assim, do lado de lá. Epa, esse hospital não é o que eu tava, não. Esse povo tá diferente. Eu vou reconhecer na hora que eu tô desencarnado. Aliás, eu vou ter, né, até a consciência que eu vou antes. Com certeza, que eu tenho essa danação, sabe? Então, vamos lá. A morte é apenas a destruição do envoltório, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou seu perispírito. Allan Kardec, né, que é o Hippolyte Léon Denisard, e vai, né? Ah, homem maravilhoso. Tem aquela cara de brabo lá, mas é gente boa demais. Então, veja bem, ao André Luiz, toda morte traz dor. Toda morte traz dor. Um dia eu perguntei pro espírito, morrer dói? Porque eu sou preocupada com esse negócio, já tô cansada de sentir dor, tá na hora de, né? Morrer dói? Não. Essa dor aqui não é a dor da separação, né? Essa dor aqui, ela é muito mais moral. É a dor de ter que ir e deixar o pessoal para trás. Deixar quem se ama para trás e primeiro. Se eles for, a gente morre de dor também. Não é assim? Pensa. Eu desencarno, o Joaquim vai ficar aí de boa. Né? Eu não dou 90 dias. Sônia, você acha que leva 90 dias? Então, é mais ou menos assim, ó. Vamos ficar esperto, porque não leva 90 dias, né? Já tem outra ocupando o nosso lugar. E o nosso lugar é temporário, viu, meninas? E os meninos também. É temporário os nossos lugares. Não, isso aí ele não vai querer nunca. Em 90 dias ir, que é isso, né? Como diz o humorista lá, o Newton Pinto lá, né? Aí ele vai levar ela lá na churrascaria tal, né? Pra Caldas Novas, lá para as praias lá do Nordeste, né? E ó, com a nossa aposentadoria, que vai ficar para eles ainda. Isso aqui é o pior. Isso aqui é o pior. Você ralou a vida inteira, economizou, né? O pior é isso. Então, nós somos ciumentos por natureza. E a gente chega no mundo espiritual dessa forma, querendo cuidar da vida dos filhos, ainda querendo dar pitaco nos problemas. É isso que acaba com a gente no mundo espiritual. Né? Então, veja bem, toda morte traz dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos
da caducidade. O que é caducidade? Da caduquice mesmo, né? No terreno das formas, enquanto encarnados por aqui, não é? Então, veja bem, assim como os planetas, eles evoluem, eles sobem na escala da evolução, eles sobem porque nós melhoramos, estamos aqui, ó. O homem vai mudando e vai transformando tudo, né? Nós já estivemos aqui no primitivo, passamos pela transição, e ó, estamos na transição aqui, ó, saindo da prova de expiação para adentrar na regeneração, né? E depois de um tempo que nós estamos em cada fase dessa daqui, há a transição, o período de transição para adentrar numa nova fase. E o planeta Terra está fadado a se tornar, né, um planeta feliz e puro, começando pela regeneração, que nós estamos todos trabalhando para isso aí. Então, a evolução moral humana é processo de desenvolvimento do comportamento moral. A inteligência expande, tudo muda, nós transformamos tudo, não é assim? Mas e aqui dentro? E o campo do sentimento? Como é que tá? O duro é a desencarnação colher a gente, né, numa situação que não é tão feliz assim. Então, por isso que a moralidade é um sistema de ideias que vai orientando o comportamento humano e definindo aquilo que é certo e que é errado. O que eu devo fazer para com as pessoas? Jesus fala que eu devo fazer para os outros aquilo que eu gostaria que os outros fizessem para mim. Esse é um padrão de nós sabermos se nós estamos corretos ou não. Não é, meus amigos? Veja bem o trabalhão que nós tivemos. Hoje eu fiz uma live sobre o A Caminho da Luz, né? 4 bilhões e meio quando, né, a massa se despregava da nebulosa solar e Jesus e os seus prepostos manipulavam aquilo tudo com o poder da sua mente, né, para transformar a nossa casa nessa morada linda, que passou por períodos de incandescência, depois resfriamento, onde veio os oceanos, né, os seres vivos dali. Então, uma etapa muito grande, houve fases geológicas, né, para que a gente chegasse na condição que está hoje. Não é assim? E Jesus pega ali, como diz o Emmanuel, né, uma linhagem dentro do primata e vai fazendo a transformação. A Terra e o mundo espiritual era verdadeiro laboratório. Era melhorado aquele espírito ali, ele vinha melhorado, reencarnava ali no meio, né? Multiplicavam aqueles indivíduos ali, lá e cá. Foi um trabalho enorme para que hoje a gente não entender muita coisa e querer ser melhor do que os outros, tratar os outros com preconceito, né? É uma coisa muito triste. Então, a evolução humana passou por várias fases geológicas até que a gente chegasse, né, o celularzinho aqui na mão. Quantos milhares de anos se passou e nós, velhos, né, ainda com determinados sentimentos cristalizados em nós, nos impedindo de alçar voos espirituais, de amar as criaturas, de ter a intenção de fazer o bem para as criaturas. Então, nós precisamos pensar nessas coisas. Isso faz parte da nossa vida, não é, meus amigos? Na questão 85 do Livro dos Espíritos, não é? O Kardec pergunta qual dos dois, o mundo espírita ou o espiritual, né? Ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? Isso é perguntinha que os meninos da evangelização vão responder, né?
Lógico que é o mundo dos espíritos, que ele já preexistia muito anteriormente. Nós já éramos, né, quando Jesus, com a permissão de Deus e aos olhos de Deus, criou isso tudo. E é para lá que nós todos iremos. Agora a pergunta é, está todo mundo preparado para ir? Tá ou não? Você espera viver aqui quantos anos mais? Mais uns 70, tá bom para você? Demais? É muito? Tá bom. Deixa ele apaixonar para ele ver se ele não quer mais 100 e tantos anos, né? Então, é mais ou menos isso. Então, olha aqui, amores. Questão 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? O indivíduo desencarnou, está lá no mundo espiritual. O que é ela lá? Um espírito errante. Isso significa que ele vai ficar cometendo todo tipo de danura, de erro lá? Não. Né? Espírito errante que aspira um novo destino e aguarda, espera. Enquanto ele está esperando, ele recebe orientações, ele frequenta escolas, grupos de estudos, assim. Ele ora e também trabalha, viu? 224A. Qual poderá ser a duração desses intervalos? Não é igual para todo mundo, é? Não é. De algumas horas a alguns milhares de séculos. Veja bem, né? Mas que nunca é perpétuo. Ninguém vai ficar perpetuamente lá, senão não vai evoluir. Né? O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar em uma nova existência para purificação, né? A sua purificação. E na 224B, ele pergunta, essa duração está subordinada à vontade do espírito ou ela está imposta? O tempo que eu fico lá, eu posso virar Matusalém, ficar 800 anos lá? Eu brinco de vez em quando. Quando eu chegar lá, eu quero virar Matusalém. 800 anos, só nas bibliotecas, quero saber de tudo, quero conhecer tudo. Maravilha que não deve ser, né? É do jeito que eu quero? Ou é do jeito que eu preciso? É do jeito que eu preciso. Então, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que faz, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir em estudos, se especializar, para depois voltar, né? Que não pode ser feito com proveito a não ser no estado de espírito. Nós passamos por cursos de meio ambiente, né? Cursos para o lar, de maternidade. Eu acho que eu faltei algumas aulas nesse capítulo aí. Então, vamos lá. Da onde que vem esse termo errantes? Latim, que significa vagar, estar, né? Andar, marchar para uma aventura. É um estado variável de tempo, variável em desejo de progresso e persistência, nunca perpétuo, né? Então, lá na reticidade tem espíritos puros, impuros, tem encarnados em desdobramento, a gente desdobra durante a noite, né? E vai assistir palestras, vai para cursos, em reunião mediúnica, incorporam, vai para os desdobramentos, faz socorro em cemitério, em muitos lugares tem tanto trabalho que a gente pode fazer, agora, né? Vai depender do preparo e do interesse de cada um de nós, não é mesmo? Então vamos lá. O Kardec denomina errantes aqueles espíritos que estão no mundo espiritual, ainda em desenvolvimento, sujeito a erros e também às reencarnações. Né? Tem gente que está lá, irmãos nossos, que não estão ainda preocupados consigo em desenvolver a moralidade. Ele não está maduro, ele não despertou para isso. E, Deus e Jesus não força a barra com ninguém, não. Não existe violência nesse respeito. Cada um amadurece no tempo certo.
né? E o Kardec fala que há muitas moradas na casa do Pai, ao estado feliz ou infeliz dos que estão na erraticidade. Não é assim? Pois é. Então o Espiritismo ensina que a morte do corpo físico por si só não transforma ninguém. Não é pelo fato do sujeito, ele pintou e bordou, ele desencarnou e todo mundo, oh, coitado, né? Fulano era tão bom porque ele tá ali agora, daquele jeito, né? Antes, né? Falava até, né? Quando não fala lá perto do caixão mesmo, as coisas lá para poder perturbar o pobre do coitado lá. Então, essas mudanças do sentir, pensar e agir do indivíduo só acontece com o esforço que cada um empreende. E vai chegar o momento que cada um vai passar por essa fase e vai atingir essa perfeição aí, não é? Analisando o novo estado, que novo estado? De desencarnado, já consciente do que lhe acontece ou aconteceu, pode o recém-desencarnado querer mudar-se. Nossa, eu fiz aquilo tudo, olha quantas pessoas eu prejudiquei com a minha língua, com os comentários que eu fiz, né? Aquilo que eu fiz em determinado lugar lesou uma série de pessoas. Então eu criei vínculo com esse povo. Não, Deus, eu quero nova oportunidade para mim me redimir diante dessas pessoas todas. Aí é outra coisa, né? Agora, tem alguns que podem debandar, né? E se juntar a forças negativas e ficar lá um tempo perdendo tempo, mas certamente ele terá o caminho de volta e chegará no prumo onde ele tem que estar. Então, há espíritos que nem se apercebem do novo estado. Nem se percebe. É comum a gente, nos nossos sogros, sogra, os pais, aqueles que bem velhinhos, né? A gente vê que eles estão lá atordoadinhos ainda, ou abrir o olho estão acamados, mas não estão definindo o que está acontecendo ainda. Ele não sabe, e também não tem necessidade de ser, né? Isso aí é só para quem já tem um nível de consciência melhor, e a gente vai chegar lá também. Outra coisa, mesmo percebendo a nova situação, eles vão continuar nos seus propósitos de fazer o mal, quem está afinado com o mal. E os propósitos de bem, quem está afinado com bem. Então, quem quiser trabalhar no mundo espiritual, chegar lá e já ter tarefa, tem que ter tarefa aqui. Tem que ter tarefa, né? Ou vai fazer uma sopa boa, tem gente que é 10 na cozinha. Tem gente que é 10 na cozinha. Tem outros, né, que gostam de visitar, tem outros que são inspirados para orações para os doentes. Assim, outros fazem campanhas para levantar coisas para dar para necessitados. Tem uma série de trabalhos que nós podemos estar enfronhados e continuar no mundo dos espíritos. Agora, tem gente que vai cair na revolta. Vai ficar inconformado e vai se trancar a qualquer tipo de auxílio. Caso do André Luiz. Ele ficou 8 anos lá, né? Naquela situação. Em momento algum ele ficou desamparado. O Clarencio, o mentor espiritual, estava lá tentando fazer tudo por ele. Ele não via. Ele criou uma condição em que ele se isolou de tudo. Ficou ligado ali na situação de sofrimento, né? Então, outros sentem-se libertos da prisão do corpo físico e buscam encontrar com os amigos que lhe antecederam. Legal, né? A gente chegar lá no mundo espiritual, lá, fulano, se reencontrar, onde você está? E olha, cada um vai estar em determinado local de acordo com a sua necessidade. De repente,
a gente chega lá, não vai estar no mesmo lugar que o maridinho, né? Tá, não. Porque nós precisamos de um outro tratamento, nós precisamos de uma outra tarefa. Eu falo para o Joaquim, Joaquim, quando chegar de lá, você não começa a fazer escolha à torta e à direita, não. Você escolhe para nós vir junto. Aí ele fala assim para mim, assim, vai depender da nossa necessidade. Daquilo que a gente precisa para evoluir. Danado, né? Então, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Lívia e Emmanuel. Lívia e Emmanuel. Lívia, um espírito. E o Emmanuel, extremamente intelectual. Aquele homem, eu acho que ele nunca errou na vida. Ele sempre foi certo. Eu já andei pesquisando sobre a vida dele. Gente, o que é aquilo? Né? Ele só era distanciado dessas coisas espirituais. Mas aí o que acontece? Cada um está num patamar. A Lívia vem visitar ele quantas vezes por ano? Uma vez por ano. É duro, né, compadre? É duro, né? Ela ir lá te visitar uma vez por ano só, hein? E olha lá, se você estiver, no serviço. É assim. Né? Então, meus amigos, mas não é nada desesperador. Nada desesperador. Quanto amor tem os espíritos do bem. Evangelizadores, pessoas que se encarregam de nós para ser os nossos instrutores, para dialogar, para nos ouvir. Nós temos tudo que a gente precisa, né? Há os que se elevam admirando as belezas do universo. Nossa, isso aí é uma coisa muito, muito linda. Imagina tudo isso. O Chico foi convidado para o Emmanuel, para eles darem uma volta aí no sideral afora. Ele teve que preparar uns 3 dias com alimento e sono, né? Tudo assim, naquela disciplina. Aí saíram, o Chico não aguentou muito tempo. Já pediu para voltar. Não, vamos voltar, porque eu não tenho estrutura para isso, não. Tão grandioso que é a coisa, né? Então, são para esses espíritos mesmo. Há aqueles que, plenos de remorso, sentem-se culpados, perambula a esmo ou se deixa aprisionar por espíritos das trevas. Lembra no livro Libertação do André Luiz? Lembra? Na Cidade Estranha? Quando entidades malévolas que comandavam ali, colocava toda a cidade reunida ali, e eles, segundo eles estavam lá praticando justiça. Sabiam tudo de todo mundo. E tudo que eles falavam era verdade. Mas cadê a misericórdia? Onde é que fica a misericórdia? E havia uma mulher que, à medida que o chefe falava, a mente dela atormentava tanto com culpa, que ela começou a gritar e cair no chão porque ela se sentia culpada. E ele, como punição, começou a chamar ela de loba. Loba, loba, loba. E ela passa pelo processo de licantropia, onde o perispírito restringe a mente do indivíduo tomar a forma que aquele outro está impregnando ali. Né? E aí acontece esse tipo de coisa aqui. Então, quantos estão buscando desenvolver outros valores espirituais, né? Mas também quantos lá estão apegados nos prazeres materiais, na sensação e nas paixões. Ah, meus irmãos, quantos, né? Então a gente se apropriou, né, de algumas imagens do filme, de alguns lances do filme de Nosso Lar. Então, o umbral é um lugar transitório criado por mentes
que se reúnem, se congregam por afinidade. O Emmanuel fala que tudo que existe no mundo espiritual é fruto da mentalização poderosa dos espíritos. As cidades, as enfermarias, as padiolas, os medicamentos, não é? Os locais de lazer, tudo isso é fruto da mentalização poderosa dos espíritos superiores. E as regiões umbralinas que estão em torno do planeta Terra também são, só que não são dos espíritos superiores, são daqueles que estão extremamente apegados na matéria. E é um lugar transitório, é um lugar de rever a situação. Eu já estou fazendo minha revisão aqui na Terra. Eu já estou fazendo minha revisão. É melhor fazer agora, né? Então, lá passam os desencarnados para se purificar e evoluir. Não fica sem ajuda hora nenhuma, 24 horas por dia, sendo amparados, né? E é um plano astral que se situa entre a vida terrena e os planos espirituais. Quando toda a humanidade estiver espiritualizada, não terá mais umbral em torno aqui, próximo a nós. Porque nós não ofereceremos pasto, alimento para aqueles espíritos que ainda estão numa condição bem piores, porque nós já melhoramos aqui no campo do sentimento. Então, cada um está no mundo espiritual ligado a sentimentos, emoções, ideias que vivenciaram quando encarnados. Eu lembro que quando meu pai desencarnou, ele e mais 2 irmãos, um já tinha falecido, e eles eram os 3 extremamente apegados. Sabe, 3 amigos, irmãos amigos, tudo fazia junto, eles cantavam, tocavam, aquela coisa toda, né? E esse tio meu, ele era muito engraçado. E ele não sabia se ria ou se chorava, porque ele era muito risão, mas quando ele ria muito, ele chorava. Então, e os 2 eram compadres, ele falou assim, ó, compadre, o negócio é o seguinte, nossa amizade termina aqui agora, ó. Você não precisa nem de vir, de me falar nada da outra vida, nada, eu não quero saber de nada, entendeu? Então, você não tem que me provar nada, 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 nada. Os 2 eram muito apegados e muito... os 2 eram muito engraçados. Então, cada um vive na companhia também de acordo com o seu psiquismo. Os nossos companheiros desencarnados, gente, eles são aqueles que se assemelham ao nosso psiquismo. Aquilo que eu imito de sentimento. O que eu penso? Aquilo que eu sinto. O que eu sinto direciona meu pensamento dá forma. E a minha vontade manda para onde quer mandar, né? Então a gente precisa de tomar muito cuidadinho. Lá em João, né? O João diz o seguinte, em 14:1. E essa fala aqui, vocês vão falar de quem? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quem disse isso? Jesus Cristo disse. Então, para que turbar o nosso coração? Para que tristeza? Se nós temos tudo, todo o amparo e toda a proteção. Nós não podemos ter tristeza de forma alguma, né? Então, veja bem, meus amigos, o que nós precisamos de saber sobre isso? Não importa o lugar onde você esteja, você nunca estará sozinho. Aqueles que te amam estão contigo em todos os lugares. Nós estamos com as pessoas através do pensamento. Quando você pensa em alguém, você já está junto com aquela pessoa. Sabia disso? Tem consciência disso? Quando você pensa em alguém, você está de fato já com aquela pessoa. Quando a gente vibra alguma coisa de boa para a pessoa, nós estamos do lado dela, oferecendo o amparo
todo o amor e o nosso sentimento para aquela pessoa ali. E os desencarnados também. Nós nos ligamos, eu amanheci, quando eu acordei, eu nem abri os olhos, porque eu já imediatamente já oro. A face da minha mãe se desenhou por mais de 1 minuto na minha mente, assim, eu fiquei me deliciando com a fisionomia dela. Imediatamente eu, mãe, muito obrigada por tudo, gratidão por tudo que a senhora fez por nós, por essa família, gratidão eterna, que Jesus te abençoe, te cubra de bênçãos, onde a senhora estiver nesse momento, a senhora recebe meu abraço amoroso, é isso, as orações que a gente faz, as vibrações para as outras pessoas. Agora nós temos que fazer para todo mundo igual, não é só para quem ama. Não é assim? Se alguém te prejudicou, você sabe que ele está precisando agora, faça isso também. Desenvolva o amor pelos ditos inimigos. A gente nem pode. Cristão com inimigo não combina, não. Não dá certo, não orna. A minha irmã, que é da outra igreja, fala, não, isso aí não orna, não orna mesmo. Não combina. Jesus, eu amo Jesus, mas então nós precisamos de amar os outros, que são nossos irmãos também. Orar pela humanidade, não é? Então, onde nós estivermos, seja por um tempinho lá no umbral, seja, não importa, né? A gente vai indo. O Allan Kardec, no Céu e Inferno, diz, se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta para outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das qualidades pessoais, né? As qualidades pessoais. Ao invés de muita raiva, muito ódio, liberar isso. E a gente ser maleável, amoroso, fraterno, né? E fazer tudo para poder ajudar o outro. Seria irracional admitir que a alma atrasada, entendeu? Nós precisássemos odiar ou deixar a pessoa de lado porque ela não alcançou determinado padrão. Eu até vou explicar isso aqui agora. Quando Kardec, né, lá no século XIX, codifica a doutrina espírita, o linguajar, tá, as palavras, e principalmente com traduções e etc. e tal, eram bem diferentes de hoje em dia. Hoje em dia, não se aceita mais isso aqui se torna discriminatório. Falar que selvagem é como se nós falássemos que eles fossem inferiores a nós. E ninguém é inferior a ninguém. É como se comparar o 9º ano com a sala do menino do 1º ano e ridicularizar ele ali. Não existe isso. São fases de aprendizado até chegar naquele outro patamar. Então, como eu estou usando isso aqui, no Livro dos Espíritos pode aparecer, quando ele fala dessa condição aqui, ele não está falando de etnia. Tá claro para os nossos irmãos? Não está falando de etnia, porque raça é só a humana que tem, e todos nós somos, né? Ele não está falando de etnia, ele está falando de condição moral. Então, eu já quero explicar, porque senão alguém vai me ouvir aí depois e vai ler isso aqui e vai vir com aquela mesma celeuma, então eu já estou avisando aqui. Olha só, meus irmãos, Samson era um antigo membro da Sociedade Espírita. Olha que legal que é isso. Então, ele já estava há muito tempo doente e antes que ele desencarnasse, ele pediu ao presidente da Sociedade Espírita o seguinte, que assim que ele desencarnasse, que o corpo dele fosse velado lá e que o seu espírito, né, ele ainda fala, ó, podendo dar-se caso de ser surpreendido pela separação entre a minha alma e o corpo, eu faço um pedido que vocês me evoquem o meu espírito. E foi feito isso.
E foi feito isso. Então, ele vem e dá uma mensagem. Há espíritos tão lúcidos que dão. Sabe aqui em Uberlândia, quem passou por isso e é um espírito que tem um know-how e um moral muito grande, ele é um dos protetores do Triângulo Mineiro e está envolvido nas casas espíritas, né, do Triângulo e do seu Alfredo Júlio Fernandes. Seu Alfredo Júlio Fernandes. No próprio velório. Entende? Então, é possível fazer? É. Nós não vamos fazer isso, né? Se eu desencarnar, vocês não vêm me perturbar, não. Não vêm me evocar, não. Depois eu vou na casa de cada um visitar e a gente conversa. Tá? Então, é isso aí, gente. É. Mas aí, um outro espírito manifesta numa outra pessoa, né? E diz lá, né? Após a evocação do senhor Sanson, feita lá na Sociedade Espírita, o espírito veio e disse: foi a de um justo a morte desse homem. Ó, foi a de um justo a morte dele, tá? Ai, meu Deus, né? De quem neste momento vos ocupais. Isto é esperançosa e calma. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espiritual se lhe sucedeu à vida terrestre, sem rompimento e nem abalo. Ou seja, ele estava extremamente lúcido. O seu último suspiro foi tanto como um hino de reconhecimento e de amor. Ainda veio um espírito e ainda falou isso dele lá ainda. Nós todos vamos chegar lá, tá, gente? Vamos lá. Chico Xavier sempre visitava o umbral em desdobramento levado pelo seu guia espiritual, o Emmanuel. Né? E o Chico disse aqui, ó, várias vezes visitei com Emmanuel e André Luiz as regiões do umbral. Não vi por lá uma criança sequer. Tem muita coisa de cemitério, aqueles vídeos curtinhos de cemitério que a inteligência artificial faz, né? Crianças pulando na sepultura de madrugada, de noite, dá aquele efeito, aquele tchan, né? Tem criança perdida por aí, não. Né? Então, não vi por lá uma criança sequer, mas pude observar muitos pais que se responsabilizaram pela queda dos filhos. Mais pais do que mães. Então, esses ele viu muitos, mas crianças, de forma alguma, ele viu. Então, para morrer bem, Shirley, o que a gente precisa de fazer? Viver bem. Fazer as pazes com quem está mal, viu, gente? Deixa para fazer isso depois, não. Depois é difícil. Vamos perdoar. Do simples feijão que queimou até uma faltazinha mais grave. Tá? Então, olha o que o Leon Denis diz. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade. Por imagem Deus e por religião, o amor. Né? E aqui de novo ele. Minha passagem nesse mundo não terá sido estéril se contribuir para acalmar uma dor, esclarecer uma inteligência em busca do verdadeiro, reconfortar uma única alma vacilante e entristecida. Se nós estamos no esforço de fazer isso aqui também, de ajudar quem precisa, de nos ajudar, de vibrar, de orar para esse mundo lindo, maravilhoso e todos que estão nele, nós estamos com a tarefa feita, ok? Então não desista, mantenha o foco, a esperança, porque um dia vai estar tudo bem, tá? Então eu por aqui paro e só reforçando, essa reflexão não é uma reflexão que todo mundo faz todo dia, toda hora. Mas é preciso pensar nela de vez em quando. Porque nós somos viajores na caminhada evolutiva. E a nossa casa não é aqui. A nossa casa é a morada espiritual. Né?
E para chegarmos lá em condição boa, nós precisamos nos manter em condição boa aqui também, amando uns aos outros, orando, perdoando, trabalhando. Serve e passa. Esse é o objetivo de todos nós, tá bom? Tá E ó, ótimo. beijo da NASA no seu coração. Obrigada, viu, Nazaré? Eu que agradeço essa oportunidade. Tá? Ela falou uma coisa muito importante, né? E a Casa Espírita está aqui também para auxiliar Claro. neste estudo, até para desencarne a gente tem que estar preparado. E viver bem, trabalhando, vivendo, sorrindo, né? Tudo isso faz parte da nossa vida e vai fazer parte de quando a gente desencarnar. E para isso, a Casa Espírita tem estudo, tem as palestras, né? Nós temos o estudo de segunda-feira, que é muito bom. Então, convido todo mundo para esses estudos. Falando em estudo, sábado, nós vamos ter um novo curso aqui na casa. Sábado, dia 11/4, vai ter um curso das obras de André Luiz com a Lívia, né? E primeiro vai ser o livro Nosso Lar. Então, quem tiver interessado em estudar, compreender, é uma oportunidade. Sábado agora, é sábado, dia 11/4, das 9 às 10 horas o estudo, tá? Vai ser na casa, não vai ter transmitido de propósito para as pessoas virem e compartilhar o aprendizado. E também, um último recadinho, na última terça do mês nós temos a Noite dos Mentores, que vai ser dia 31, das 7h30, o início, e para falar com o mentor, fazer uma consulta, então é aberto à população. É importante trazer a garrafinha com água, viu? E é por ordem de chegada, assim que vocês chegam, recebem uma senha, tá bom? Podem convidar os amigos, quem é aberto ao público. E muito obrigada, que Jesus te ampare e proteja cada dia mais. Eu vou convidar nossos colegas do passe para a gente fazer a oração final. Mestre amado Jesus, em teu nome, em nome dos espíritos amigos que estão aqui auxiliando a cada um de nós, a nos tratarmos, a adquirirmos conhecimento, a elevar o nosso pensamento em Ti, buscando nos auxiliar, sendo primeiro beneficiário para depois auxiliar nossos irmãos. Que cada um neste momento receba a luz salutar, renovando todo o seu íntimo. Que cada um possa chegar em casa pensando no que foi estudado essa noite, renovando o seu interior, buscando a tua luz, o teu entendimento, buscando o conhecimento para se melhorar. É em teu nome que iniciamos e é em teu nome que encerramos os trabalhos dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, da prática do erro e de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus.